Novos detalhes foram divulgados para visitantes estrangeiros nos Estados Unidos. Todos os viajantes devem apresentar um teste de vírus negativo antes de embarcar em um avião para os Estados Unidos, mesmo que estejam vacinados. O Dr. Fauci está sendo pressionado. 24 legisladores bipartidários estão exigindo respostas sobre relatos de que o Instituto de Fauci usou os dólares dos contribuintes para financiar experimentos cruéis e desnecessários com cães. E as autoridades de Indiana estão dando as boas-vindas aos policiais de Chicago que se opõem ao mandato da cidade para se mudarem. Isso ocorre enquanto o governador do Arkansas disse que os mandatos de vacinas estão aumentando a resistência para receber a vacina. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. O Departamento Estadual americano anunciou os detalhes das restrições de viagens para visitantes estrangeiros. A partir de 8 de novembro, os estrangeiros devem estar totalmente vacinados e fornecer comprovante de vacinação antes de embarcar em um voo para os Estados Unidos. Existem exceções limitadas para crianças menores de 18 anos e certos indivíduos de países onde as vacinas ainda não estão prontamente disponíveis, mas eles ainda precisam mostrar um teste de vírus negativo. Those who are eligible to travel, but not yet vaccinated, will need to provide proof of a negative COVID-19 test within 1 day before their flight's departure. For those who are vaccinated, the testing requirement remains 3 days before their flight. And that testing requirement applies to everyone, not just foreign nationals, but also U.S. citizens and lawful permanent residents. Haverá também novos requisitos de rastreamento de contato federal. Os oficiais do CDC irão verificar os passageiros depois que eles chegarem nos Estados Unidos para ver se eles estão obedecendo. As companhias aéreas que não cumprirem os requisitos podem ser multadas em até $35 mil por violação. A partir de 8 de novembro, os viajantes estrangeiros com destino aos Estados Unidos deverão ser totalmente vacinados e fornecer prova da situação de vacinação antes de embarcar em um avião para o país. As exceções a esta política serão limitadas a crianças menores de 18 anos e certos indivíduos de países onde as vacinas ainda não estão prontamente disponíveis. Os oficiais de quarentena dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças farão uma verificação pontual dos passageiros após a chegada aos Estados Unidos para conformidade, de acordo com um funcionário da administração. As companhias aéreas que não cumprirem os requisitos podem estar sujeitas a penalidades de até $35 mil por violação. E o Indiana está dando as boas-vindas aos policiais de Chicago que se recusaram a cumprir o mandato da vacina Covid-19 de sua cidade. O senador republicano Mike Brown, do Indiana, tuitou: aqueles que dedicaram suas vidas a servir e proteger os cidadãos de nossa nação merecem o maior respeito. Venham trabalhar em Indiana. Munster, o chefe de polícia do Indiana, disse à Fox News que há um futuro melhor além da fronteira para os policiais que estão sob escrutínio diante dos mandatos de vacinas. E ele observou que seu departamento já contratou um indivíduo de Chicago. O sargento da polícia do estado do Indiana, Glenn Fifield, tuitou: ei, policiais de Chicago, estamos contratando sem mandato de vacina. Se inscreva hoje. Impostos mais baixos, ótimas escolas, comunidades acolhedoras. Em Chicago, o mandato de vacinas da prefeita Lori Lightfoot exigia que todos os funcionários da cidade, incluindo policiais, atualizassem seu status de vacinação até 15 de outubro. Aqueles que não cumpriram foram colocados em licença sem vencimento. O presidente da Ordem Fraternal da Polícia de Chicago, um sindicato da polícia, John Catanzara, encorajou os policiais a não cumprirem os mandatos. Ele reuniu policiais e outros funcionários da cidade fora da prefeitura na segunda-feira para se opor ao mandato de vacinas. A prefeitura disse que 79% dos funcionários da cidade confirmaram a situação de vacinação até o prazo. Entre os que foram relatados, 84% estavam totalmente vacinados. Eles receberam mais de 4 mil pedidos de isenções religiosas ou médicas, mas não disseram quantos pedidos foram aprovados. Na última quinta-feira, 21 policiais de Chicago ficaram sem pagamento por se recusarem a cumprir o mandato de vacinas da cidade. Enquanto isso, o governador do Arkansas
Asa Hutchinson, disse à CNN que os mandatos de vacinas estão tornando as pessoas mais resistentes à vacinação. Ele disse: a resistência é difícil em algumas áreas e parte disso é simplesmente por causa da polêmica, por causa dos mandatos. Isso aprofunda a resistência, então isso é algo que temos que superar, mas eu não vejo essa polêmica indo embora tão cedo, com a OSHA emitindo mandatos para que as empresas exijam a vacinação de funcionários. Isso vai intensificar a controvérsia. Ele defendeu negócios que impõem requisitos de vacinação aos trabalhadores, embora ele seja contra a proibição de passaportes de vacinas. Ele também é contra a imposição de um mandato em todo o estado. Ele disse que tal exigência provavelmente aumentaria as taxas de vacinação, mas também aumentaria a resistência de alguns. Alguns perderiam o emprego. Isso prejudicaria suas famílias e também criaria na população em geral essa controvérsia e resistência. Portanto, há um equilíbrio lá. Os legisladores do Arkansas aprovaram recentemente uma medida que permite que os trabalhadores optem por não cumprir mandatos, provando que tiveram Covid-19 e se recuperaram, ou que possuem imunidade natural. O governador permitiu que a medida entrasse em vigor em 13 de outubro porque os legisladores poderiam ter anulado seu veto. O Arkansas possui atualmente uma população em torno de 48% totalmente vacinada. E agora vamos voltar para uma área de ultraje, os dólares dos impostos sendo usados para financiar a tortura de cachorros. Um grupo bipartidário de 24 membros do Congresso está exigindo respostas do Dr. Anthony Fauci sobre relatos de que seu instituto, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, ou NIAID, financiou experimentos de toxicidade de drogas cruéis e desnecessárias em cães. Documentos revelam que o NIAID gastou 1,68 milhões de dólares em fundos do contribuinte para experimentação animal entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019. O experimento envolveu injetar e alimentar à força 49 filhotes de Beagle entre 6 e 8 meses de idade com uma droga experimental por várias semanas antes de matá-los e dissecá-los. Também houve experimentação em ratos. Os testes foram conduzidos no SRI International, um grupo de pesquisa com sede em Menlo Park, na Califórnia. Um órgão observador do governo sem fins lucrativos, conhecido como White Coat Waste Project, obteve os documentos por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação. O órgão afirmou que este é o quarto experimento do NIAID em Beagles que eles conseguiram descobrir. O grupo também descobriu que mais de 400 mil dólares em dinheiro do contribuinte foram gastos em experimentos caninos, durante os quais Beagles foram infectados com parasitas através de moscas picadoras. Os legisladores escreveram a Fauci uma carta dizendo, embora os documentos afirmem que o propósito ostensivo deste estudo era fornecer dados de qualidade e integridade adequadas para apoiar a aplicação à Food and Drug Administration e outras agências regulatórias, a própria FDA declarou recentemente que não exige que drogas humanas sejam estudadas em cães. Os congressistas observaram que uma fatura para o NIAID envolvia um item denominado cordectomia, também conhecido como desvocalização. O procedimento envolve cortar as cordas vocais de um cão para remover sua capacidade de latir, uivar ou chorar. Eles dizem na carta: esse procedimento cruel parece ter sido realizado para que os experimentadores não tivessem que ouvir os gritos de dor dos cachorros Beagle. Esse é um uso impróprio, repreensível dos fundos do contribuinte. A American Veterinary Medical Association, a American Animal Hospital Association e outras organizações se opõem ao procedimento com raras exceções. Os legisladores estão pedindo a Fauci para responder a seguinte pergunta até 9 de novembro. Quantos testes de drogas envolvendo cães foram financiados pelo NIAID desde janeiro de 2018? Quanto dinheiro do contribuinte foi gasto nestes testes? Visto que a Food and Drug Administration declarou claramente que não exige testes em cães para novas drogas, por que o NIAID continuou a encomendar testes em cães? O que o NIAID fez para explorar o uso de alternativas não caninas e não animais para atender aos requisitos de dados da FDA? O NIAID já disponibilizou algum cão para adoção após a conclusão de um experimento ou teste? Por que o NIAID contratou cordectomias quando elas parecem ser cientificamente e medicamente desnecessárias? Qual é o custo médio de cada cordectomia realizada? Essa não é a única área em que Fauci está sendo pressionado. Fauci está resistindo às acusações de que os Estados Unidos financiaram pesquisas de vírus na China.
De acordo com documentos recém-divulgados enviados do National Institute of Health, o NIH parecia ter financiado a pesquisa de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan. Os documentos recém-divulgados descrevem pesquisas conduzidas entre 1º de junho de 2018 e 31 de maio de 2019. Elas aparecem principalmente no 5º e no último relatório de progresso para a série de subsídios. Alguns especialistas dizem que os experimentos correspondem à definição de pesquisa de ganho de função. Ganho de função é um tipo de pesquisa que geralmente significa aumentar a transmissibilidade de um agente biológico ou a capacidade do patógeno de causar doenças. Um experimento no laboratório de Wuhan comparou camundongos infectados com o coronavírus original do morcego com camundongos infectados com uma cepa modificada criada por pesquisadores. Lawrence Tabak, o principal vice-diretor do NIH, disse aos legisladores por meio de cartas que os ratos infectados com a versão modificada ficaram mais doentes do que os infectados com a versão original. O diretor executivo do The Bioscience Research Project disse ao Epoch Times em um e-mail que a manipulação genética tanto do MERS quanto do SARS, conduzida em Wuhan, constitui claramente experimentos de ganho de função. Risha E. Bright, um biólogo molecular da Rutgers University, escreveu no Twitter que o NIH corrigiu afirmações inverídicas do diretor Collins do NIH e do diretor Fauci do NIAID de que o NIH não financiou a pesquisa de ganho de função em Wuhan. Enquanto isso, Fauci continua a negar que o NIH tenha financiado pesquisas de ganho de função. Ele disse: nem eu nem o Dr. Francis Collins, o diretor do NIH, mentimos ou enganamos sobre o que fizemos, acrescentando que a pesquisa em questão não constitui pesquisa de ganho de função de interesse. E agora, antes de terminarmos, a Sotheby's está colocando em leilão um exemplo do primeiro selo postal do mundo. O selo é chamado de Penny Black e deve arrecadar 8,25 milhões de dólares. It is the very first, and it is the earliest known, dated stamp. It came from the very, very first sheet ever printed. The auction price in sterling will be set at between 4 and 6 million pounds. I'd be disappointed if it didn't therefore exceed that, because this is a world icon. It is the world's first stamp. It took me 3 years with a team of people to collect the information and to be able to validate. It is certified by all of the top authorities and has been shown in major events as the star item. Antes da introdução deste selo, ao enviar algo, o destinatário pagava o custo da postagem. O selo é um dos 3 Penny Blacks que se acredita ter sobrevivido desde a primeira folha de selos impressos. Os outros 2 fazem parte da coleção do British Postal Museum. O atual proprietário obteve o selo e seu documento há cerca de 10 anos. Ele empreendeu um projeto de pesquisa de 3 anos para determinar sua autenticidade. O selo tem certificados da Royal Philatelic Society e da British Philatelic Association. A Sotheby's disse que esse é o primeiro de seu tipo a ser oferecido em leilão. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!